uma aliança natural delicada, protegendo-se mutuamente no coração da floresta. E enquanto a fêmea constrói o ninho, o macho se pendura de cabeça para baixo, exibindo sua cauda amarela vibrante e emitindo um som de bolha de 500 Hz. Esqueça por um momento os gigantescos arranha-céus que rasgam o céu, o orgulho da mão humana. Porque enquanto estamos ocupados erguendo estruturas modernas, enormes e altíssimas, os verdadeiros arquitetos da natureza estão silenciosamente criando bem ao nosso lado. Sem barulho, sem plantas ou máquinas modernas, bem debaixo do nosso nariz, eles silenciosamente criam maravilhas estruturais tão intrincadas que até os engenheiros mais brilhantes ficam impressionados. Muitas vezes olhamos para as construções feitas pelo homem com admiração, mas talvez seja a hora de levantarmos a cabeça ou nos curvarmos para ver as obras-primas que a natureza criou ao longo de milhões de anos de evolução. Casas, fortalezas, torres de vigia, tudo feito com bico de pássaro, asas de pássaro e um instinto de sobrevivência milagroso. Você está prestes a ser levado a um mundo escondido entre folhas, terra, penhascos e água, onde criaturas pequenas, mas incrivelmente hábeis, construíram estruturas que desafiam a gravidade e a razão. Sem cimento, sem aço, apenas penas e uma resiliência extraordinária. Você está pronto? Número 15. O tecelão baia, o arquiteto anônimo da natureza. Dizem que a natureza não tem arquitetos, mas se há uma espécie de pássaro que pode refutar isso com suas próprias ações, é certamente o tecelão baia, um pássaro pequeno, mas com habilidades de construção de mestre. Durante a estação das monções no sul da Ásia, os machos do tecelão baia se transformam em uma equipe de construção solitária. Sem a necessidade de guindastes ou andaimes, cada um escolhe um galho alto e espinhoso, situado diretamente sobre a água, uma posição estratégica que ratos e cobras não conseguem alcançar. E então, o processo de construção começa. Com tiras de grama ou fibras de folhas de palmeira, de 20 a 60 centímetros de comprimento, o tecelão baia macho habilmente entrelaça mais de 3.000 voltas de fibra, criando um ninho pendurado em forma de meia. O ninho começa pequeno e, após cerca de 8 dias, atinge o estágio de capacete. Mas a história não para por aí. A fase de marketing começa. O macho vai bater as asas e cantar para atrair uma parceira para ver a casa inacabada. Se a fêmea visitar e aprovar, o macho completará o túnel de entrada longo e seguro. Se não, ele destrói o ninho imediatamente e começa de novo. E pode repetir esse processo até 20 vezes em uma única temporada. Existem áreas com concentrações de 20 a 60 ninhos, todos inclinados na direção oposta ao vento sudoeste, como pequenos abrigos antitempesta no meio da natureza. Antigamente, havia uma lenda de que os tecelões baia colocavam vagalumes em seus ninhos para iluminá-los. Mas pesquisadores como Suhel Quader e T. Anthony Davis esclareceram: não é luz, mas sim uma estrutura robusta. O macho geralmente adiciona argila ou excremento para reforçar, tornando o ninho mais durável e forte. Número 14. A Oropêndola de Montezuma. Óperas penduradas na floresta. Quando você pensou que os pássaros não poderiam ser mais impressionantes, surge a Oropêndola de Montezuma, como uma ópera viva, suspensa nas densas florestas da América Central. Com sua forma única e hábitos reprodutivos especiais, essa ave surpreendeu cientistas e moradores locais. Cada fêmea tece seu próprio ninho com cipós e fibras vegetais, pendurados em galhos altos e finos, onde predadores não conseguem alcançar. Os ninhos podem ter apenas 60 centímetros de comprimento, mas às vezes chegam a quase 2 metros. É totalmente real. O design inteligente em forma de bolsa torna o ninho um berço perfeito à prova de vento, com uma câmara profunda no interior para proteger os ovos de tempestades e predadores trepadores. Um bando de pássaros pode ter 30 ninhos pendurados e, em alguns lugares, até 172 ninhos. No entanto, dentro de cada ninho,
Há uma jornada separada, onde uma fêmea incuba 2 ovos escuros e manchados, mas geralmente apenas um filhote sobrevive. A beleza da natureza sempre vem com sua dureza. O mais fascinante é que a lenda local diz que a oropêndula constrói seu ninho perto de ninhos de vespas para proteção. E a ciência mostra que isso é em grande parte verdade. As vespas afugentam pássaros ladrões de ovos e parasitas, enquanto a presença da oropêndula faz com que as abelhas de mel evitem os ninhos de vespas. O ritmo é tão pontual quanto um relógio. A bióloga Meredith Miles chama isso de dança pontual. Uma performance apaixonada, bem debaixo do ninho que a fêmea acabou de completar. Lá no coração da savana semiárida do Kalahari, existe um pássaro pequeno, mas com uma habilidade de construção que desafia a imaginação: o pássaro tecelão social. Eles não só constroem ninhos para si mesmos, mas também erguem uma verdadeira comunidade, ninhos coletivos que abrigam centenas de gerações. Sem concreto, sem aço, apenas com gravetos, grama e seus biquinhos minúsculos, eles criam estruturas gigantescas, às vezes com mais de 3 metros de largura e pesando quase 1 tonelada. É como um condomínio de luxo no meio do nada. Por dentro, o ninho é dividido em 10 a 500 câmaras separadas, com 5 a 100 entradas independentes. É tipo um Minha Casa, Minha Vida, ecológico no deserto. Camadas e mais camadas de túneis, com até 25 centímetros de comprimento, levam às câmaras do ninho, onde a temperatura se mantém estável entre 21 e 24 graus Celsius, mesmo quando lá fora faz 40 graus de dia e quase congela à noite. A estrutura do ninho funciona como um sistema de ar-condicionado natural, comprovado por cientistas. É a natureza dando um show de engenharia. Mas o mais impressionante é a longevidade desses ninhos. Muitos existem há mais de 100 anos, passados de geração em geração, sendo continuamente reparados, expandidos e protegidos. O ninho do pássaro tecelão social não é apenas um abrigo para eles, mas também um lar para várias outras espécies, como o abutre das palmeiras, pardais, lagartos de árvore e até cobras. No entanto, caçadores de ovos não conseguem entrar facilmente. A passagem é protegida por uma densa camada de gravetos pontiagudos, como uma fortaleza natural de madeira e palha. E nas lendas do Kalahari, esses ninhos são vistos como templos sagrados, irradiando vida. Porque, mais do que um lar, eles são arquitetura, sobrevivência e um verdadeiro legado. Se há um pássaro que demonstra devoção absoluta à arquitetura, esse é o andorinhão da caverna, ou swiftlet, uma ave pequena, mas incrivelmente persistente, que constrói ninhos com sua própria saliva. Eles vivem em cavernas escuras como Breu, no Sudeste Asiático, e em ilhas remotas ao redor. Sem grama, sem galhos, sem folhas secas, apenas paredes de rocha frias e verticais, e um único material: saliva pegajosa como cola. Começando por escolher um local seguro no alto do teto da caverna, cada pássaro passa 35 dias pacientemente tecendo fios de saliva, formando um pequeno ninho em forma de taça, com cerca de 8 centímetros de largura. Pode parecer frágil, mas cada ninho, pesando apenas 6 gramas, é forte o suficiente para abrigar 2 ovos e ambos os pais. É o auge da eficiência e sustentabilidade no reino animal. Em sistemas de cavernas gigantes como Gomantong, em Bornéu, milhares de ninhos brancos de swiftlet aderem às paredes como pétalas de flores. Desde o século XIV, os humanos têm erguido andaimes de bambu altíssimos para colher os ninhos, transformando-os na famosa sopa de ninho de pássaro.
que se acreditava trazer juventude, vitalidade e poder. Há uma lenda que diz que os ninhos vermelhos são mais valiosos por serem mais eficazes. Mas a verdade é que a cor avermelhada vem do ácido das fezes dos pássaros, não de algo místico. A saliva do swiftlet contém glicoproteínas e minerais preciosos, formando um adesivo biológico que a ciência moderna ainda estuda. Mas esse valor quase levou o swiftlet à extinção, especialmente nas Ilhas Andamã, devido à exploração excessiva. Felizmente, entre 2000 e 2008, quando algumas cavernas foram rigorosamente protegidas, a população de swiftlets aumentou em 39%. É o que acontece quando os humanos param de explorar e começam a ouvir a natureza. Quando se fala em ninhos construídos perto do chão, não podemos deixar de mencionar o pássaro-forno, uma pequena ave que não constrói seu ninho no alto, em penhascos ou cavernas como muitas outras espécies, mas sim no coração da floresta. Sem alarde, sem ostentação, ele constrói seu ninho completamente escondido na camada de folhas caídas, criando um refúgio silencioso, discreto e aconchegante. O mais especial é que, por instinto, ele cria uma estrutura com um design estratégico sofisticado, tão impressionante quanto os ninhos pendurados no alto das árvores. Nas densas florestas da América do Norte, a fêmea do pássaro-forno escolhe um espaço entre as folhas, limpa-o e começa a tecer. Grama, pequenos galhos, pelos de animais e cascas de árvore finas são habilmente combinados para formar uma pequena cúpula que se assemelha a um forno holandês em miniatura. E daí vem o nome ovenbird, pássaro-forno. O ninho tem cerca de 13 centímetros de altura e 23 centímetros de largura, com uma cavidade interna em forma de taça, suficiente para abrigar os ovos manchados. O ponto inteligente está na entrada secreta na lateral do ninho, geralmente voltada para baixo. O ângulo inclinado e a camuflagem natural tornam o ninho quase invisível para cobras, esquilos ou predadores aéreos. Se o perigo se aproxima, a mãe pássaro-forno imediatamente finge estar ferida, distraindo e atraindo o predador para longe do ninho, uma das estratégias de sobrevivência mais incríveis da natureza. A fêmea bota de 3 a 6 ovos, geralmente 4 ou 5. Os ovos são incubados por 11 a 14 dias, e os filhotes deixam o ninho em pouco mais de uma semana, mas continuam seguindo a mãe por quase um mês. O ninho do pássaro-forno não é apenas um lar, é uma obra de arte viva. Com suas curvas, inclinações e materiais característicos, não há dois ninhos de pássaro-forno exatamente iguais. Até o poeta Robert Frost se inspirou no canto e na destreza dessa ave em 1916. Em algumas aldeias na Argentina, as pessoas acreditam que destruir um ninho de pássaro-forno traz seca. Então eles protegem o ninho como um símbolo de boa sorte, chegando a construir suas casas perto deles para atrair prosperidade. No mundo das aves que constroem ninhos, a andorinha das rochas é considerada a mestra da arquitetura comunitária. Elas não constroem ninhos sozinhas, elas trazem a vizinhança inteira com elas. O material principal? Lama e terra, algo que parece frágil, mas se torna um material de construção incrivelmente durável. Com seu pequeno bico, cada andorinha transporta pacientemente até 1.200 torrões de lama, pegos em margens de rios, riachos ou poças, e os une pouco a pouco. Cada ninho tem a forma de uma cabaça invertida, com uma entrada estreita e longa como o gargalo de uma garrafa, formando uma cerâmica viva suspensa na rocha. Um ninho completo tem cerca de 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura, com paredes grossas o suficiente para isolar e proteger contra predadores. Mas o que mais surpreende os pesquisadores não é um ninho, mas sim milhares de ninhos grudados uns nos outros. Sob pontes, penhascos ou viadutos,
As andorinhas das rochas constroem cidades inteiras de pássaros. Em algumas áreas, foram registrados até 6.000 ninhos aglomerados, criando uma maravilha arquitetônica viva entre a natureza e o homem. Em cada ninho, tanto o macho quanto a fêmea constroem, reparam e protegem o ninho como um par de engenheiros dedicados. Eles forram o interior com grama seca e penas antes de botar 3 a 4 ovos, às vezes apenas 1 ou até 6. Ambos os pais se revezam alimentando os filhotes que ficam no ninho por cerca de 3 semanas até amadurecerem. No entanto, nem toda andorinha joga limpo. Algumas fêmeas secretamente botam ovos no ninho dos vizinhos, um comportamento chamado parasitismo de ninho, uma estratégia astuta na natureza. Houve um tempo em que se pensava que os ninhos de andorinha eram apenas blocos de lama que desmoronavam na chuva, mas a ciência provou o contrário. O design do ninho tem um centro de gravidade perfeitamente equilibrado, o que o ajuda a se agarrar à rocha como uma fortaleza em miniatura. Alguns biólogos até comparam isso a uma forma primitiva de impressão 3D natural, precisa, durável e cheia de arte. Com mais de 1 metro de altura, a cegonha americana não impressiona apenas pelo seu tamanho, mas também pelos ninhos gigantes que parecem palácios suspensos no ar. Elas constroem ninhos com galhos e folhas, criando uma base larga de até 1,5 metros, geralmente em galhos altos, acima de águas profundas do pântano. Em 2 ou 3 dias, tanto o macho quanto a fêmea se apressam para coletar materiais, forrar o ninho com folhas verdes e, especialmente, usar suas próprias fezes para reforçar, criando uma camada adesiva forte. Esses ninhos geralmente aparecem em grupos, chamados de colônias, pairando com segurança acima de águas de 1 a 1,5 metros de profundidade, o suficiente para repelir ataques de guaxinins. Cada casal de cegonhas americanas põe de 2 a 5 ovos. Após cerca de 30 dias de incubação, os filhotes nascem pesando apenas cerca de 57 gramas, mas crescem muito rapidamente graças aos cuidados contínuos dos pais por 50 a 60 dias. Houve um tempo em que as cegonhas americanas eram confundidas com garças, e as pessoas acreditavam que elas traziam bebês. Mas, na verdade, essas entregadoras de notícias traziam peixe fresco, capturando a presa com um movimento ultra rápido do bico, mais rápido que um piscar de olhos. Uma ave gigante e uma construtora talentosa das áreas úmidas. Pequeno, mas incrivelmente habilidoso, o chapim rabilongo, também conhecido como chapim pendulino, é considerado o mestre das casas armadilha, penduradas nos galhos das árvores. Com apenas alguns centímetros de comprimento, o macho sozinho cria um ninho em forma de pera invertida, usando fibras vegetais, lã e seda de aranha. O que surpreende os cientistas é o design inteligente do interior. O ninho tem uma entrada falsa para enganar os inimigos, enquanto a entrada real é habilmente escondida atrás de uma camada de teia de aranha, como uma porta de armadilha. Algumas espécies constroem até câmaras falsas e reais, tanto para proteger quanto para garantir o calor. O ninho tem cerca de 20 centímetros de altura e pode conter até 9 ovos. Ninhos mais grossos e maiores ajudam a reter melhor o calor, e as fêmeas geralmente escolhem seus parceiros com base na qualidade do ninho. Todo o processo de construção leva cerca de 1 semana, e o ninho é usado apenas uma vez, mas o casal geralmente retorna ao mesmo local no ano seguinte. As pessoas uma vez admiraram tanto a beleza desses ninhos que os usavam como bolsas ou chinelos. Uma casinha, mas uma obra-prima de sofisticação e criatividade da natureza. Quando se trata de arte de construção com lama, nenhuma ave se compara aos flamingos.
Criaturas graciosas, altas, elegantes e resistentes. Não apenas ficam em águas rasas, mas também moldam seu próprio ambiente. Um casal de flamingos usa bicos e patas para construir um ninho cônico de lama, com cerca de 45 centímetros de altura, com uma base igualmente larga e uma pequena depressão no topo para sustentar o único ovo anormalmente grande. Essa altura não é por acaso. Ajuda a manter o ovo seco quando a água sobe e fresco sob o sol forte, graças ao efeito de resfriamento natural da evaporação da lama. Em grandes bandos de flamingos, chamados de flamboyants, os ninhos ficam a menos de 1 metro de distância, alinhados como torres de lama no pântano. Quando os filhotes nascem, eles ficam no ninho por cerca de 1 semana antes de se juntarem à creche comunitária, onde ambos os pais se revezam nos cuidados, incluindo a alimentação com um tipo de leite de papo, rico em gordura e proteína. Há lendas de que os flamingos usam gravetos ou metais para construir seus ninhos, mas isso é completamente falso. É tudo lama, moldada com puro instinto e persistência absoluta. Se você acha que construir ninhos é impressionante, espere até conhecer a ave que é ao mesmo tempo engenheira e equipe de demolição, o pica-pau. Mais do que uma ave comum, o pica-pau é o mestre escavador da natureza. Com um bico duro como um cinzel e um crânio especialmente projetado para absorver impactos, ele pode perfurar profundamente o tronco da árvore, criando uma cavidade ideal para o ninho. A entrada tem apenas alguns centímetros, mas a cavidade interna pode ter até 24 centímetros de profundidade, como um quarto secreto. Eles escolhem troncos de árvores com o cerne podre, mas a casca ainda sólida, fácil de escavar, mas resistente o suficiente para proteger. Dependendo da espécie, o tempo de construção do ninho varia de algumas semanas a 3 anos. Em particular, o pica-pau de crista vermelha persiste em perfurar pinheiros vivos por várias estações até completar o ninho. Dentro, eles botam de 3 a 6 ovos brancos e brilhantes, sobre uma camada de serragem de sua própria escultura. Não precisam de galhos secos, nem de grama macia. Apenas os vestígios de milhares de golpes precisos. E, ao contrário da crença popular, o pica-pau não destrói a árvore, mas, na verdade, cria moradia para centenas de outras espécies, corujas, morcegos, insetos e muitas outras aves reutilizam os ninhos abandonados. Os cientistas chamam isso de rede de ninhos, na qual o pica-pau atua como engenheiro-chefe. Na verdade, sua anatomia inspirou o design de lentes de câmeras e capacetes modernos. De troncos de árvores ocos, há ninhos pendurados intrincadamente tecidos. O tecelão mascarado do sul é a prova viva de que a arquitetura pode ser a linguagem do amor. Não é apenas um lugar para morar. Seus ninhos são obras de arte para impressionar. Na época de reprodução, de setembro a janeiro, o macho se transforma em uma máquina incansável de construir ninhos, podendo fazer até 25 ninhos em uma única temporada. Cada ninho leva cerca de 5 dias para ser concluído, e tudo começa com um ato ousado: amarrar uma primeira fibra de grama em um galho de árvore resistente. A partir daí, o ninho gradualmente toma a forma de uma cúpula oval pendurada, com cerca de 20 a 25 centímetros de largura, tecido com grama longa, folhas de palmeira ou juncos. A entrada está sempre na parte inferior, às vezes com um túnel curto adicional para impedir predadores como macacos ou cobras. Embora balance ao vento, o ninho é impermeável, resiste ao vento e é incrivelmente durável. Quando completo, o macho bate as asas, canta e exibe o ninho como um artista de palco, atraindo a fêmea. Se aceita, a fêmea se muda e forra o ninho com penas ou grama macia. E se não, o macho destrói o ninho e começa de novo. Em particular, os ovos têm cores únicas, ajudando a mãe a detectar facilmente ovos falsos do Cuckoo Finch Dederich, uma espécie especialista em parasitismo. E,
De acordo com um estudo da Universidade de Edimburgo, os machos ficam cada vez melhores na construção, tecendo de forma mais apertada e reduzindo drasticamente o material excedente. Uma jornada de aprendizado contínuo através de cada fibra de grama. Se a maioria das aves constrói ninhos pequenos e bonitos, o martelo-cabeça decidiu ir além, construindo uma fortaleza espetacular na natureza selvagem. Esta ave usa até 8.000 galhos, juncos, grama, lama e, às vezes, até plástico ou retalhos de tecido para construir uma estrutura abobadada maciça, que pode ter até 2 metros de altura e largura, pesando de 25 a 50 quilogramas. A construção começa com uma base plana, que é então elevada com paredes robustas e um teto enorme. Quando o ninho está quase completo, eles criam um túnel de cerca de 13 centímetros de largura, que leva a uma câmara secreta forrada com lama macia, com um diâmetro de até 50 centímetros. O tempo de construção dura cerca de 6 semanas, e no auge, o casal pode fazer até 60 viagens por hora para trazer materiais. Esses ninhos são tão resistentes que um adulto pode sentar neles sem que desabem. E esta não é apenas a casa do martelo-cabeça. Corujas, patos, falcões menores, esquilos e até cobras vêm se abrigar. Por isso, o martelo-cabeça é conhecido como o engenheiro do ecossistema. No leste da África, as pessoas acreditam que tocar em um ninho de martelo-cabeça traz má sorte, até mesmo ser atingido por um raio ou contrair uma doença estranha. Seja superstição ou não, essa crença ajuda esses ninhos gigantes a permanecerem intactos por muitas gerações. Com sua plumagem vibrante, que é tão única quanto a forma como constrói seu ninho, o abelharuco europeu é um dos mestres da escavação no reino das aves. Diferente da maioria das outras espécies, que usam galhos ou folhas, eles optam por usar seus bicos afiados e pés fortes para cavar fundo em barrancos verticais, margens arenosas ou paredes de terra macia, às vezes até 1 metro de profundidade. Cada casal de pássaros leva cerca de 20 dias para completar um túnel, que termina em uma câmara de ninho redonda, profunda e segura, onde os predadores dificilmente conseguem chegar. No início do verão, centenas, ou até milhares, de ninhos como esses surgem ao longo da mesma encosta. Um estudo de 30 anos registrou até 1.500 ninhos em uma única falésia, dos quais quase 90% estavam em áreas de solo arenoso macio, um ambiente ideal para a escavação de ninhos. Dentro do ninho, os pais se revezam na incubação de 5 a 8 ovos brancos e brilhantes e cuidam dos filhotes após a eclosão. O que é especial é que parentes mais velhos, como irmãos ou outros familiares, às vezes retornam para ajudar, alimentar e proteger os filhotes mais jovens, um comportamento raro entre as aves. Embora já tenham sido equivocadamente acusados de atacar colmeias de abelhas, na verdade, eles caçam apenas abelhas selvagens, vespas e marimbondos, incluindo o marimbondo asiático de patas amarelas invasor, registrado em 2023. Sem cavar tocas ou pendurar ninhos em árvores, o mergulhão de crista grande escolhe uma forma completamente diferente de nidificação, construindo ninhos flutuantes que parecem ter sido ensinados pela própria natureza a encontrar um equilíbrio perfeito. O ninho é tecido com juncos, galhos e plantas aquáticas, e depois ancorado na vegetação submersa. Embora balance suavemente com cada onda, o ninho permanece firme e estável, mesmo em grandes lagos. A construção do ninho é rápida, às vezes levando apenas algumas horas, se as condições forem ideais. Tanto o pai quanto a mãe trabalham juntos para criar uma base de ninho forte o suficiente para incubar de 3 a 4 ovos brancos, que depois ficam marrons devido ao contato com o material úmido. Durante os 27 a 29 dias de incubação, o casal se reveza em turnos de cerca de 2 horas,
trocando de lugar suavemente como uma dança silenciosa. Quando os filhotes nascem, com suas listras que lembram um doce umbug, embora saibam nadar cedo, preferem ficar aconchegados nas costas dos pais, onde se sentem aquecidos e seguros. Havia uma lenda errônea de que eles carregavam ovos para a margem com os pés. Na verdade, eles nunca saem da água durante a época de reprodução. Toda a sua estratégia de vida depende da capacidade de flutuar. No século XIX, por causa de sua bela plumagem na cabeça, eles quase foram extintos, restando apenas 42 casais nidificando na Inglaterra. Mas graças a organizações de conservação como a RSPB, os mergulhões de crista grande se recuperaram e agora flutuam graciosamente na água, carregando seus ninhos, parceiros e filhotes. Se a natureza concede projetos para a grandeza, a águia careca certamente detém os direitos autorais exclusivos. Longe de serem meros abrigos, elas constroem estruturas que são verdadeiros monumentos vivos, refletindo força, inteligência e resiliência. Desde o início, o ninho de um casal de águias já tem um tamanho impressionante: 1,80 m de largura e 1,20 m de profundidade. Mas o extraordinário reside na sua inabalável lealdade. A cada ano, elas retornam ao mesmo ninho, reforçando-o cuidadosamente com galhos, musgo, grama e até algas marinhas, fazendo com que o ninho cresça a cada estação de reprodução. Com o tempo, o ninho pode atingir um diâmetro de 2,70 m, 6 metros de profundidade e pesar quase 3 toneladas. Um ninho na Flórida, construído continuamente de 1950 a 1963, ainda detém o recorde mundial até hoje. Elas geralmente escolhem árvores antigas de 18 a 60 metros de altura, perto de rios e lagos ricos em peixes, e o ninho geralmente tem a forma de uma taça de vinho invertida, com o interior macio como um cofre de veludo para os seus ovos dourados. Estudos no Alto Mississippi de 1990 a 2012 mostraram que as águias escolhem seus locais de nidificação com base na solidez do galho e na distância da água, e podem ser leais a um ninho por mais de meio século. Dizem que Benjamin Franklin criticou a águia como preguiçosa, mas ao ver a escala, a durabilidade e a dedicação em cada ninho, sabemos imediatamente que essas críticas não se sustentam. Depois de explorarmos juntos as obras-primas criadas pelos arquitetos silenciosos da natureza, o que mais te surpreendeu? Será a entrada falsa que engana os predadores? Ou os ninhos que flutuam, como por magia, no meio do lago? Ou talvez sejam os ninhos tão robustos que pesam mais que um carro? Lá fora, ainda há muitas maravilhas a serem reveladas. O que mais você acha que está esperando para ser descoberto? Não hesite em compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos discutir e expandir nossos horizontes juntos. E se você amou essas histórias que te fazem ver o mundo natural sob uma perspectiva completamente nova, não apenas deslize. Clique no botão de se inscrever no canal, porque o que está por vir vai te fazer exclamar: não acredito que isso é obra da natureza.